Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Paulo D'Andrea, que é diretor de P&D da Microgel, e o tema da nossa entrevista será Manejo Microbiológico do Solo. Ô Paulo, prazerzão, rapaz, receber você aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Satisfação, Divino. A satisfação é nossa, né? Principalmente no ambiente que você está, que me remete a gratas lembranças aí de Rio Verde, Montevidéu, né? Um período aí que nós, como agricultor, né? A Microgel, ela está fazendo 25 anos agora em fevereiro, são duas famílias de agricultores, então são agricultores que abriram o cerrado aí também, né? Eu e meu irmão, tá? E a gente tem aí uma longa amizade, inclusive, pessoas que são extremamente queridas nossas aí de Rio Verde e Montevidéu, né? Hoje você está em Limeira. Sim, a Microgel, né, como eu falei, é uma empresa que está completando 25 anos, né? Ela está sediada em Limeira, né? E é onde a gente, então, é a nossa base, né? E hoje atuamos em todo o Brasil, né? O foco é exatamente a microbiologia do solo, ou mais precisamente o microbioma do solo, que é a diversidade de micro-organismos que contempla esse solo, né? E, inclusive, dando passos agora para intensificar áreas que a gente já atuava já há 10 anos, né? Como no Paraguai, né? Em cima do upgrade que a gente deu na questão da bioestação que a gente utiliza na nossa tecnologia, né? Ok? Bacana. Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar da Microgel, vamos falar do Paraguai, mas antes eu quero voltar no Montevidéu. Como é que você veio parar no Montevidéu? Paulo, em que época que foi isso? Então, isso no início da década de 80, né? Vários limeirenses, amigos nossos, já estavam caminhando para aí. E então nós vimos um momento de oportunidade. Então a gente realmente abriu o cerrado lá no Montevidéu. A nossa área, ela fica vizinho ali de frente da área do nosso saudoso amigo Andreas Peter. Hoje tem o Charles lá, né? Ele também é uma pessoa próxima e tal. Então nós éramos vizinhos. Na época o Charles ainda era criança, né? E então a gente viveu todo esse avanço de desenvolvimento do cerrado, inclusive a transição do plantio convencional para o direto, né? Um grupo de agricultores, eu me lembro que juntou para comprar o primeiro lote de milheto para a gente já fazer um plantio direto em cima de uma cultura de cobertura, né, que a gente estava saindo só da braquiária, né, era o braquiário, um cultivo mínimo, e a gente foi já. Então, o Douglas Ferrell e outros agricultores da época, né, que juntou e comprou um caminhão de milheto para dividir e começar já num olhar, né, de otimização do plantio direto, né, enfim, então a gente viveu esse momento muito interessante, né, dessa transição do plantio convencional e direto. E essa questão do cerrado tem muito a ver com as percepções que eu, como técnico, como agrônomo, fui tendo, e as limitações que a gente ia observando, não só no manejo agrícola em grãos, mesmo com plantio direto, ou mesmo nas outras culturas que nós temos aqui em São Paulo, que é café e laranja. A gente via que tinha algo em comum, tá? E o que é em comum?
em função do monocultivo, imagina o cerrado, você tem plantas diferentes, você tem lá o pequi, que eu adoro, o arroz com pequi, a galinhada, né? Tá? Então você tem uma diversidade de plantas. Essas plantas, elas exudam uma série de substâncias orgânicas pelo sistema radicular e que alimenta diversos grupos de micro-organismos. Quando eu tiro essa diversidade de plantas e faço um monocultivo, mesmo com rotação, mesmo com cultura de cobertura, eu passo a ter uma restrição àqueles exudados, que passa a ser uma planta só. Claro que se eu fizer um pool de plantas de cultura de cobertura, eu já amplio os exudados. Mas, infelizmente, o monocultivo, ele gera um reducionismo biológico. Tem pesquisas que mostram que com 5 anos de monocultivo, seja uma cultura permanente, ou mesmo em grãos, plantio direto, em regime de plantio direto, a atividade biológica do solo, ou melhor, a biomassa microbiana do solo, com 5 anos de monocultivo, ela reduz na ordem de 70%. É como se dissesse de forma simples que em 5 anos de monocultivo, o solo fica biologicamente velho, né? E aí, qual é a consequência disso, né? A gente começa a perder a qualidade física do solo, né? Quer dizer, mesmo você plantio direto, com mulching, cobertura e tal, o solo ele vai compactando. Por quê? Quem faz a estabilidade do agregado solo, quem faz a cola do agregado solo, é o chamado gel bacteriano, quer dizer, quem faz as bactérias, né? Isso a nível de microagregado, né? E também as hifas e micorrizas, que são micro-organismos também. Então, quem garante um solo ficar estruturado, evitar que ele se compacte, é a atividade biológica. Então, esse é um dos primeiros pilares, né? Então, o que acontece? Se um solo compacta, você tem menos ar, você tem menos capacidade de ter água, né? Você começa a ter menos raiz, a planta começa a ter um desequilíbrio nutricional. Quando essa planta está em desequilíbrio nutricional, ou melhor, metabólico, ela começa a ficar mais vulnerável à praga, à doença. Então, você começa a ficar mais dependente de uma série de variáveis, inclusive agora culminando com essas questões de estresse climático, né? Então, você observa esses picos de temperatura, ou esses momentos de excesso de chuva num lugar, carência de água em outros lugares, assim, lado a lado. Você observa o seguinte, né, a gente conversando com o nosso cliente, o nosso querido amigo, o seu Willy, lá do Paraguai, agora, semana passada, falou: Paulo, né, o meu vizinho recebeu a chuva em abundância e eu tô aqui sem água e com pico de temperatura de 45 graus. O problema é quando a planta ela tem um pico de temperatura, o ótimo de fotossíntese numa planta, está na ordem, aqui em clima tropical, ela está na ordem de 25 graus centígrados, tá? 25, 28 graus. Então, quando a planta ela bate 30, 35, esquece o 45, aí é absurdo, né? Mas bateu 30, 35 graus, a planta ela fecha o estômago, quer dizer, essa planta, ela não está faltando água, mas ela fecha o estômago e ela faz menos fotossíntese. E não é fazer menos fotossíntese, ela faz menos açúcar, só que ela está respirando mais, ela gasta mais açúcar, ela simplesmente para de comer. E você pode até ceder para fazer a osmose inversa, você cede para o ambiente. Então você induz um estresse só pelo pico de temperatura, mesmo que a planta esteja debaixo d'água, mesmo que ela esteja debaixo de um pivô, entendeu? Não? Então, realmente, e eu estou citando essa questão de temperatura, porque quando a gente põe microgel exatamente no monocultivo, não tem jeito de ser diferente, né? Você plantar soja, milho, assim por diante. A gente tem 4 pilares de benefícios, né? Um é a física do solo, né? A outra está ligada à fertilidade, que você consegue uma biosolubilização dos minerais, dos nutrientes que estão lá, aquele fósforo que está retido, tá certo? Mas principalmente ajudando a planta a enraizar. Você tem então um benefício o enraizamento da planta, ela vai se nutrir melhor. Você traz também a questão de um solo mais saudável, né? Aquela diversidade biológica, você cria aquele ambiente saudável como se fosse um solo original do cerrado, com indicadores biológicos, tem pesquisa que comprova isso.
e também agora o conforto ambiental, quer dizer, pesquisas mais recentes mostrando que a gente baixa o trabalho do microgel baixando a temperatura foliar na soja de pelo menos 1 grau centígrado, na cana-de-açúcar 1,5 graus. Então esse conforto térmico que o microbioma do solo ativo garante com a tecnologia microgel vai permitir realmente o agricultor ter uma lavoura mais resiliente a esses impactos climáticos, ok? Deixa eu entender uma coisa aqui. Eu já percebi o seguinte, isso não é só com você não. Todo mundo que é apaixonado naquilo que faz, ele se empolga tanto que algumas fases da historinha ali vão ficando para trás. Deixa eu recuperar aqui umas coisinhas que ficaram para trás. Você falou que a Microgel tem 25 anos. Há 25 anos atrás, quase não se falava em biologia do solo. Sim. Em que momento que você percebeu que não era só a química e a física do solo, mas que a biologia tinha um papel preponderante para que a planta pudesse desenvolver, para que ela pudesse crescer e para que ela pudesse produzir? Como eu disse, como nós tínhamos essa diversidade de culturas, né, grãos aí lá no Montevideo, inclusive feijão irrigado, né, o início da irrigação aí era o feijão como carro-chefe, então nós tínhamos aí, né, grãos aí, e aqui em São Paulo, laranja e café. O que acontece? A gente via que tinha algo em comum a todas essas culturas, a despeito de ser culturas diferentes, né? Quando, por exemplo, eu fazia uma análise de solo na cultura do café, ou mesmo da laranja, né, você tinha todos os nutrientes lá. Quando eu fazia uma análise foliar, estava faltando um nutriente. Aí eu falei, mas que análise está errada? Na análise de solo, está todos os nutrientes lá. Quando eu fazia na folha, algum estava baixo. E aí mudava de laboratório, de novo, estava baixo. E aí a gente percebia que essas áreas que estavam com deficiência nutricional, a nível foliar, né, você tinha já um solo compactado, né? Ô Paulo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um intervalo comercial e nós voltamos já, a gente continua rapidinho. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Eu tô aqui conversando com o Paulo D'Andrea, gente, aquela prozona assim que o trem descamba, né, de tão bom que é. Ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento, né, de P&D da Microgel, e nós estamos falando sobre o manejo microbiológico do solo, né, Paulo? Pois é, mas na década de 80, por exemplo, ainda era comum fazer um revolvimento do solo. Sim, né? sim. Os subsoladores e tal. Sim, tanto é que quando eu iniciei o plantio direto aí, eu já com poucos anos, eu estava usando um equipamento, um escarificador, que permitia você trabalhar com ele no meio do mulch, no meio da cobertura, né? É um escarificador com disco de corte na frente, tá? Eu já era rotina minha no plantio direto, eu escarificar o solo, porque o adensamento era muito forte. Eu lhe confesso que ainda a gente não dominava o plantio direto na sua plenitude, estava no início, né? Certo? Na verdade, até hoje o pessoal não domina, porque o sistema plantio direto, ele não é feito na sua plenitude, né? Mas sim, você tem hoje regiões, agricultores extremamente técnicos, né? O pessoal ligado, por exemplo, a comunidade lá do grupo do plantio direto da palha, tá certo? O pessoal faz culturas de cobertura. O próprio, já que eu citei aí o Andreas Peter, né? O trabalho que o filho dele faz aí, né? O Charles, é fantástico, né? Eu participei de um evento de microbiologia o ano passado, ao qual ele foi um palestrante,
já falando, inclusive, de uma abordagem de agricultura de processos. Né? Achei muito bacana isso, porque esse é o curso que eu dou hoje em dia, eu foco a agricultura de processos. É a integração... Eles têm o GAPS, né, que faz um trabalho avançadíssimo, né? Perfeito. No qual a gente tem lá interações com, tanto com o Charles, com o GAPS, né, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, esse olhar mais técnico, como referendando o próprio GAPS, né, é incondicional. Então, hoje, você tem um agricultor consciente, né, fazendo cultura de cobertura, pool de sementes. Claro que às vezes tem um aspecto climático que não dá janela de oportunidade, né? E a gente percebe, nós temos clientes no Mato Grosso em ambientes muito de escala, né? Às vezes não tem essa janela de oportunidade. Mas, de toda forma, é muito diferente quando nós começamos o plantio direto. Mas entenda o seguinte, independente do plantio direto, como eu falei, o monocultivo leva à compactação do solo. Né? Quando você fala monocultivo, você está falando também da sucessão, soja, milho... Sim, mas mesmo que eu faça a rotação, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, a gente atua lá, como atuamos em todas as áreas. O clima mais ali dos estados mais do sul permite uma cultura de inverno, tá certo? O trigo. Então, quer dizer, ali, né, ele faz uma ervilhaca, quer dizer, ele consegue ter uma rotação plena, tá certo? Não? E lá o solo compacta também, entendeu? Por quê? Entenda por quê? Porque a planta, ao ela está exudando a substância orgânica para a raiz, para você ter uma ideia, um milho no hectare, durante o ciclo dele, ele vai exudar pelo sistema radicular mais de 1 milhão de polissacarídeos, 1 milhão de litros por hectare. Isso equivale a 10 toneladas de matéria seca que o milho está exudando. Para quê? Para atividade biológica e vida livre. Né? Não estou falando daquele mecanismo, por exemplo, da soja, que está em simbiose. Não é lá o bradyrhizoma. São mecanismos de vida livre, como se fosse aqueles que estão vivendo no exudado do piqui. Entendeu? Tá? E aí, o que acontece? Esses mecanismos crescem nessa exudação da planta e vai entregar serviços, que a gente chama até numa palavra um pouquinho mais rebuscada, mas serviços ecossistêmicos para a planta. Quer dizer, a nutrição da planta, a qualidade física do solo, tudo. Alguém aduba o piqui? Né? Da onde tira o fósforo num solo que o fósforo é baixíssimo? Entendeu? Não? E o piqui tem que ter fósforo. Então, são esses atores biológicos, mas na diversidade, quando eu tenho cerrado, eu tenho plantas diferentes, eu tenho exudados diferentes. É isso que quando eu comecei a puxar, da onde veio a minha necessidade de eu ter respostas, é como se eu, agrônomo, perguntando, eu, agricultor, perguntando para o meu agrônomo, e eu, agrônomo, não dando muito mais resposta, a despeito que eu buscava consultorias das mais diversas, tá? Seja na citricultura, no café, mesmo em grãos. Tá? Eu costumo até dizer que o microgel tem 8 pais e uma mãe. Tá? 2 pais da Alemanha, né? Um da Universidade de Kassel, e a mãe, a Ana Maria Primaveras. Ela foi a consultora minha aqui em São Paulo, ela falecida aí há pouco tempo, né? Mas é uma referência nessa questão da sustentabilidade, de uma agricultura mais resiliente, mais natural, mais sustentável, entendeu? Não? E ela foi... A partir do momento que você conseguiu, que você não conseguia, que o agrônomo Paulo não conseguia dar respostas para o produtor Paulo, sim. Onde é que você... aí você foi buscar essas respostas, logicamente, você está falando aí nos parceiros, né, nas pessoas que vieram. Quando é que essas respostas começaram a chegar e quando é que você pôde repassar essas respostas a outros produtores que também tinham as mesmas questões em aberto? Sim. Isso, então, de certa forma, esse movimento, ele acontece a partir de 94. Nós tivemos algumas intercorrências muito fortes aqui em São Paulo. Imagina que na mesma data, uma chuva de pedra pega as nossas 2 fazendas aqui em São Paulo, né, uma fazenda laranja e café e outra laranja. E isso foi em maio de 94. Então, derriçou toda a safra de laranja e café. E o café que estava brotando da pedra, né, que desfolhou, dá uma geadinha e aí torou o café.
Então, além de eu perder safra, eu perdi patrimônio, perdi café. Então, esse foi um ponto de virada, que eu já tinha um questionamento muito grande, e ali eu tive que buscar alternativa, tá certo? Aí, isso foi mobilizando a gente, e a gente com pesquisas na Exalc, né? Aí sim, as pesquisas envolvendo esse olhar já de microbiologia, e como eu falei, teve uma sequência de soma de conhecimento, como eu citei Ana Maria Primavera, citei, por exemplo, lá são 2 pesquisadores lá da Alemanha, né, que eu tive a oportunidade de ter um sincronismo de fatos. Eu costumo até citar uma frase, é coincidência ou providência? Porque, assim, é muito forte. Então, esse sincronismo de datas e de conhecimento foi permitindo a gente aprofundar. Então, isso foi 6 anos de desenvolvimento, aí sim que as pesquisas na Exalc. Então, em 2000, consolida a empresa, né? E a partir daí, então, ela foi tendo um crescimento, né, nas diversas culturas no Brasil, em cima sempre de resultado consolidado e pesquisas. Por sinal, hoje nós temos pesquisas consolidadas, por exemplo, na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, na Politécnica de Virgínia, inclusive comparadas com tecnologias biológicas dos Estados Unidos, a que mais performatou na cultura do milho, né, na pesquisa que foi feita, foi o microgel. Quer dizer, uma tecnologia batendo as tecnologias originais dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, entende? Então, realmente, e a microgel é reconhecido hoje pela comunidade científica que foca o microbioma a nível internacional como uma pioneira que foca a diversidade biológica, né? O tema biológicos hoje, ele está muito específico, os inoculantes, os defensivos biológicos e assim por diante. O microgel, ele foca a reposição dessa diversidade, enquanto os biológicos focam a especialidade específico, né, um bradisóbio, um agente biológico de controle, né, específico. Não, nós focamos a diversidade do solo, ok? E como é que o Paraguai entrou nessa história aí? O Paraguai, como a gente já tem atuação também no Uruguai, a Argentina, que a gente teve dificuldades, né, porque a gente já atuava lá também com trabalhos e tal. Você sabe que a Argentina teve muita dificuldade aí nos últimos anos, né? Mas o Paraguai, a gente observa sempre esse olhar essa questão de sustentabilidade, esse olhar da importância do manejo sempre sustentado, né? Então, isso a gente já começou a mobilizar trabalhos no Paraguai, possivelmente até por brasileiros que já usavam microgel aqui no Brasil, né, no Paraná, no sul do Paraná, e que começaram, ou por amizade, ou que plantava lá também, tá certo? Mas quando a gente formalizou a parceria com a LAR Paraguai, né, a LAR sempre foi um parceiro assim, muito dedicado a nós, tá? E agora, recentemente, com o desenvolvimento de uma bioestação automatizada, né, permitiu a gente escalar. Hoje a gente atua em grandes áreas, grandes usinas aqui no estado de São Paulo, grandes áreas de grão do Mato Grosso, mesmo aí em Goiás, tá certo? E por conta, então, essa tecnologia dessa bioestação, ela foi implementada recentemente lá na LAR Paraguai. Enfim, o pessoal tem um programa muito legal que é a LAR mais 5.000 Azul, que tem esses pilares que focam a sustentabilidade, e um dos pilares é esse manejo microbiológico do solo. Então, também isso está permitindo a gente incentivar esse trabalho lá, tá? Mas, assim, particularmente, como a gente está trazendo as memórias aí de Rio Verde, né, a gente, desde o início, aí nas nossas relações, a gente sempre foi cliente aí do Carlinhos, do Herculino, você sabe quem são eles? Ô, demais da conta, que é isso? Ali eu te falar, que é cabeceira, viu? Então, nós éramos, como agricultores, clientes, né, da Soagro. E hoje a Soagro, a gente fornece, né? Hoje a Soagro é o distribuidor nosso aí na região.
Então a gente tem um carinho muito grande pelo Carlinho. O Herculino está no WhatsApp, todo dia ele manda um bom dia para mim, né? E eu retribuindo a ele. A gente tem uma relação muito mais do que comercial, uma relação de amizade por tantos e quantos anos que a gente tem aí com relação que a gente tem aí com a Soarco, com eles aí, beleza? O Herculino é patrimônio da Soarco. Então, né? Então realmente a gente tem muito carinho, a gente ficou até muito lisonjeado quando eles fizeram o aniversário do ano passado, né? De 45 anos, né? Eles me chamaram, eu fiz aí uma palestra no evento, então assim, realmente a gente tem uma relação de carinho muito grande aí, né? E temos, como falei, né? Quando eu estou aí, eu faço questão de comer um arroz com pequi, né? Porque realmente é de bom grado todo esse ambiente e o que Rio Verde virou hoje, né? Como referência nacional do ponto de vista de produtividade, comigo, né? O Paulo Carneiro, por exemplo, você sabe que é diretor industrial, nós formamos juntos, então assim, nós somos realmente muito amigos. Tive com ele agora no fim do ano, aí um pouco antes do fim do ano, a gente faz aniversário aí, já fizemos aí também 40 e tantos anos de formado, né? Peraí, Paulo, aguenta mais um pouquinho, só para fazer um intervalo aqui, mas rapidão, já a gente volta. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Gente, mas que prosa boa com o Paulo D'Andrea, falando sobre manejo microbiológico do solo. Vamos lá, Paulo. Você formou onde? Eu formei em Pinhal, né? Onde também o Paulo Carneiro formou, né? E a gente até brinca um pouco com isso, né? Pinhal forma o pessoal da lida, né? Forma o pessoal que... os tocadores de roça, viu? Com todo o meu sotaque, viu meu sotaque de Limeira, lá de Piracicaba, né? Falei, nós somos o caipira original, né? Então, mas é de bom grado. E a gente, sem dúvida, hoje no mercado, a gente tem grandes amigos aí formados de Pinhal, que estão aí em grandes players, em grandes empresas, enfim. Então é uma satisfação para a gente. A despeito que todos os nossos trabalhos de pesquisas foram na Exalc, ok? Então não tem jeito, né? Exalc acaba... Democraticamente estamos de bem, né? Deixa eu te contar uma historinha. Eu estava entrevistando o Zé Roberto Bruxelli e ele contando quando ele chegou naquela região lá, que ele comprou a fazenda. Ele disse que tinha uma venda lá próximo, até falou o nome do senhor lá que era dono da venda, não me lembro mais. Aí ele disse que o moço lá chamava de Paulistinha, né? E ele disse que chegou lá na venda e o homem falou assim, então, mas você comprou terra aqui? Ele falou, comprei a fazenda aqui. Mas qual fazenda que você comprou? Comprei a fazenda lá do fulano de tal. Aí disse que o homem falou assim, rapaz, mas nada no mundo sobrevive naquela terra. Gado não sobrevive, planta não sobrevive, nada, porque realmente o solo era muito hostil naquele momento. Quer dizer, você viveu isso, né, Paulo? Aquela hostilidade do solo. E trazendo isso para a realidade de hoje, como é que está a saúde do nosso solo? Porque a gente vive uma sucessão de monoculturas, né? Então, ou é soja, ou é milho, ou é algodão, né? Como é que está o solo brasileiro hoje? Então, basicamente, é aquele fundamento que eu puxei lá no começo, tá? Então, se eu tenho um monocultivo, não tem jeito de ser diferente, mesmo que eu faça um pool de cobertura, ok?
Claro que o cultivo de cobertura ajuda a mitigar o impacto, mas porque são plantas diferentes. Mas assim mesmo, como eu falei, a pesquisa comprova 5 anos de monocultura, tá certo? Não? A biomassa microbiana ela diminui 70%. Então você vai ter solo compactando, a pressão de doenças aumentando. Por exemplo, esclerotínia, mofo branco, é indicador de solo compactado, né? Eu estou com esclerotina na minha área. Bom, você está com esclerotina porque ele é um indicador de solo compactado, né? Tá? Então, naturalmente, nesse olhar de causa e efeito, a perca da diversidade biológica do solo faz esse solo realmente perder essa saúde que você está referendando. Então, você mesmo falou, puxa, nós chegamos num solo, num ambiente cerrado, e faltava correção, né? Então muito calcário, tá? Muita calagem nos 5 primeiros anos, né? Aquela dose por alqueirão, que era clássica, 20, 15, 10, aquelas toneladas por alqueirão, que era clássico, né? E depois fósforo, né? Então, naturalmente, nesse olhar até histórico da biologia, eu que estou formado há mais de 40 anos, o que a gente aprendeu? Que tinha que corrigir o solo e adubar. Uma boa semente, manejar, depois vieram os herbicidas, né, por causa do plantio direto, e a gente tinha alta produtividade. Até que a gente foi ter essa percepção que a saúde do solo ela foi perdendo, até por usar essa palavra assim, esse envelhecimento biológico do solo devido ao monocultivo. É onde entra o microgel, né? Então o microgel, a gente tem hoje pesquisas em todas as culturas, as grandes culturas principalmente, né? Em todas as culturas, as respostas que nós damos, né, naqueles 4 pilares que eu mencionei para você, física do solo, fertilidade do solo, essa saúde do solo, não é controle, né, não estamos falando de controle, tá certo? Mas faz essa saúde do solo e faz esse conforto ambiental, permite a planta fazer mais fotossíntese, usar melhor a água, a gente garante uma eficiência do uso da água dentro da planta de pelo menos 10%. Claro que fora da planta, se você está um solo estruturado, você tem mais água, você tem mais raiz, mas a pesquisa hoje comprova a eficiência dentro da planta. E se 94% da planta, é o que eu vou falar agora, 94% da planta é sol e água, é carbono, é sol, hidrogênio e oxigênio, que é água. 94%, 6% é a parte mineral. Então, se hoje tem uma tecnologia biológica que permite o agricultor trabalhar com os 94%, com esses fatores que eu mencionei para você, né, até para esses dados científicos, que a gente comprova essa eficiência metabólica da planta e tal, entregando, né, nesses 90%, a produtividade passa a ser consequência. Mas uma produtividade com resiliência. A gente tem casos e casos em ambientes de extremo, como no Rio Grande do Sul, que o agricultor lado a lado, o agricultor usando microgel, ele colhe e o vizinho não colhe. Ou ele pode colher menos, porque o impacto foi muito forte, mas ele vai colher, o vizinho não colhendo nada. Tá? Então o microgel é uma ferramenta de resiliência e de aumento de eficiência, e principalmente, quando eu, como agricultor, quando eu perguntava para minha agrônomo qual é a resposta que você dá, a resposta que eu não dava para mim era financeira, era resultado financeiro, era lucro, né? Porque você vai aportando tecnologia. Aí no ano que todo mundo colhe bem, você não paga aquela tecnologia. Então, naturalmente, que a tecnologia é necessária. Nós estamos falando de biotecnologia, nós fazemos biotecnologia. Então, a biotecnologia, toda a tecnologia integrada que tem hoje, tá certo? A engenharia, a genética permitindo galgar produtividade inimaginável, né? Tá certo? Mas tudo isso tem que ser com resiliência. Por quê? Porque a gente não tem domínio do clima. E esses impactos que nós estamos tendo é inevitável, e a gente tem que achar ferramentas que podem mitigar esse impacto climático. O microgel faz isso, ok? Eu acho que essa é a grande busca, né? A grande busca dos produtores é essa. E o grande problema, a grande questão é essa. É sobrar dinheiro no bolso. Porque, às vezes, a produtividade ela tem aumentado ano a ano. Mas Sim. O que está sobrando no bolso é cada vez mais curto, né? Sim. É cada vez menor. Sim. Chega um ponto que, se não tomar cuidado, se não tiver uma gestão muitíssimo eficiente,
a coisa pode inverter e pode ficar no vermelho. Meu amigo, nós precisamos de prosear mais depois, outras vezes, né? Mas foi bom demais a conta. Eu ouvi suas histórias aí do Montevidéu, lá do Planalto Verde, da turma aí, foi bacana demais da conta. Sucesso para você, sucesso por essa empreitada internacional que você tem aí agora. E volte quantas vezes quiser. Obrigado, viu? Eu até citou aí na empreitada internacional, a gente tem que agradecer muito lá o Cristiano da LAR, que é uma pessoa muito entusiasmo como herculino aí, é um entusiasmo do Microgel, é o Cristiano lá. A gente tem que muito agradecer lá ele, toda a equipe dele, o trabalho que eles fazem lá é fantástico, né? E a gente, sem dúvida, até com um olhar de agricultor, a gente vê o quanto que a gente pode hoje estar contribuindo com os nossos amigos agricultores, né? Então é a satisfação nossa, e eu tenho que muito aí agradecer a você, Divino, por essa oportunidade, né? É a única forma que a gente tem de poder estar levando o conhecimento, né? E mais do que isso, conhecimento aplicado, né? Então a gente tem que muito agradecer a vocês aí. E parabéns pelo seu trabalho, ok? Muito obrigado, Paulo. Quando você vier em Rio Verde, vamos tomar um café junto, tá bom? Vamos sim. Viu? Abraço. E comer arroz com pequi. Esse aí é de lei, viu? É de lei. Tá Abraço, meu amigo. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Boa. Obrigado. Eu conversei com o Paulo D'Andrea, diretor de P&D da Microgel. Tem história, viu, gente? Aí tem história para contar. E nós falamos sobre o manejo microbiológico do solo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.